Tenho um sistema on-grid e na minha região falta muita energia. Eu gostaria de colocar baterias para funcionar quando houver a falta de energia da concessionária. E aí, tem como fazer isto? Você também tem esse mesmo tipo de problema? Tem um sistema fotovoltaico on-grid, mas sofre com muitas quedas de energia? Então continua com a gente aqui, continua comigo neste episódio do Aqui no Responde, que eu vou responder duas dúvidas exatamente iguais, mas de inscritos diferentes aqui do canal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como sempre digo, não sei o horário que você está acompanhando este conteúdo, mas o que eu sei é que muito provavelmente você já deva ter passado por este problema, ou deva conhecer alguém que já passou por este problema, ou então saiba que se você está pretendendo montar um sistema fotovoltaico on-grid, você pode sim ter este tipo de problema, que é na ausência da rede elétrica da concessionária, você ficar sem energia elétrica. Que é isso, cara? Que coisa é essa? Como assim, Eduardo? Eu tô com um monte de placa fotovoltaica no meu telhado e você está me dizendo que quando falta energia da concessionária eu fico sem? Que raio de investimento é esse? Vale a pena? Bom, aí já é assunto para um outro vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você de fato que esse problema é real, ele existe, assim como o Bruno Nunes está passando por esse problema e a Luciana Beatriz também tem o mesmo problema. Olha só, boa noite. Eu tenho um sistema on-grid, mas no meu bairro falta energia direto. Consigo botar bateria no meu sistema para não ficar sem energia quando faltar na rede no caso da concessionária? E olha, é muito comum as pessoas terem esse tipo de problema e na grande maioria das vezes são pegas de surpresa. Mas calma, fica tranquilo que existe sim uma solução para isso. Mas antes de eu abordar esta solução, eu preciso explicar para você que ficou um pouco curioso aí, e se você já ficou curioso desse lance de como assim, falta energia da concessionária, eu fico sem mesmo com energia solar, deixa aqui embaixo no campo de comentários, tá bom? Pra gente saber que você também tem esse tipo de dúvida, ficou curioso com isso de entender. E agora vem com a gente aqui, porque eu vou te explicar por que isto acontece, e é muito comum acontecer, tá bom? Geralmente o pessoal quer montar energia fotovoltaica por dois motivos, por duas dores aí principais, né? O primeiro motivo, a primeira dor é a conta de energia, caro pra caramba, né? Esse ano ainda tá legal, o ano de 2023 no Brasil tá chovendo pra caramba, então eu acredito que não vamos ter aí bandeira de escassez hídrica, bandeira vermelha, né? Pelo menos eu espero. No entanto, o foco principal e o objetivo principal da grande maioria das pessoas é simplesmente economizar na conta de energia. No entanto, a maioria também não quer ficar sem energia no possível apagão, no possível blackout, numa possível manutenção da rede elétrica. Só que com fotovoltaico on-grid, você fica sim sem energia, mesmo que estiver um sol brilhando em cima do seu telhado, repleto de placa fotovoltaica, você vai ficar no escuro, vai ficar sem energia. No escuro não, porque isso só acontece geralmente, vai acontecer durante o dia, né? Você tem a luz do sol para iluminar o ambiente, sua residência com janelas abertas. No entanto, você fica sem energia para geladeira, para freezer, para ar-condicionado, para televisão, para um computador, se você trabalha home office, para a internet. E por que isso acontece? É muito simples. Um sistema fotovoltaico de energia on-grid, ele depende da rede elétrica para funcionar. E existem algumas normas que o inversor precisa seguir, tá? E uma delas é a que diz respeito à segurança das instalações e à segurança dos profissionais da concessionária que estão trabalhando nas redes de energia de distribuição da sua região aí, tá bom? Então, quando falta energia, é porque teve algum tipo de problema, na grande maioria das vezes. E um profissional precisa fazer o reparo. Então, o inversor on-grid precisa ter um sistema de anti-ilhamento
para que ele não funcione ilhado. Olha o nome, anti-ilhamento. Ele não pode funcionar isolado da rede elétrica. E caso ele funcione, é muito perigoso. Por quê? Vai injetar energia na rede elétrica da concessionária e o profissional que está trabalhando lá em cima no poste vai levar um choque e pode sim morrer, e isto é muito sério. Motivo esse de que você fica sem energia mesmo tendo um monte de placa fotovoltaica no teu telhado. Mas e aí? Existe alguma solução? O que fazer? Tem como eu colocar baterias? Tem, mas não no sistema fotovoltaico on-grid convencional que você já tem. Provavelmente você deva ter aí com inversor string ou com microinversores. E nesses equipamentos não é possível adicionar baterias a eles, tá bom? Então o que você vai precisar fazer? Montar um sistema de backup com inversor híbrido off-grid e banco de baterias, tá bom? Você vai precisar fazer um bom dimensionamento de acordo com as cargas que você precisa alimentar de maneira prioritária na hora que faltar energia da concessionária, tá? Eu não vou dizer aqui quais cargas, porque o que pode ser prioritário para mim, às vezes não é para você e vice-versa, tá bom? Então é bem, assim, complicado dizer o que utilizar. Para mim, aqui eu vou falar o que é prioritário para mim. Na ausência da rede elétrica, é prioritário iluminação, mas não da casa inteira, mesmo que seja à noite, computador para trabalho, para fazer edição, gravação dos vídeos aqui para você no canal, tá bom? Internet, geladeira e talvez aí uma televisão. Muito raro, tá? Porque às vezes quando falta energia o pessoal fica mais no celular. E aí sim poder carregar, manter o celular carregado, tá bom? Então para mim isso é prioridade. Pode ser que para você seja diferente. Mas saiba que é possível montar um sistema off-grid com inversor híbrido, com transferência automática e um banco de baterias. E você nem precisa, se você não quiser, colocar placa fotovoltaica para esse inversor. Basta você configurar ele de uma forma onde ele trabalha como um grande no-break e vai usar a rede elétrica da concessionária para manter carregado o banco de baterias, claro, junto com as placas fotovoltaicas que você está gerando. O que tiver sobrando vai injetar para a rede elétrica, o que estiver consumindo, inclusive para manter as baterias carregadas, vai vir parte das placas. Então você não vai consumir isso da rede. Claro, períodos da noite você vai ter um pequeno consumo desse inversor ficando ligado a noite toda, tá bom? Mas vai resolver o seu problema de backup de energia, de falta de energia, e você ficar no escuro quando não tem energia da concessionária, tá bom? Então a forma de fazer é exatamente essa. Não dá para colocar bateria no inversor on-grid, seja string, seja microinversores. E também não é possível fazer algo como, por exemplo, o Eduardo Nunes, que é meu xará e que inclusive tem o mesmo sobrenome do Bruno Nunes. Olha, talvez eles até devam ser parentes, tá? E olha só a dificuldade que o Eduardo está enfrentando aqui. Boa tarde, tenho um caso difícil de resolver, eu gostaria da sua opinião. Um cliente comprou um kit on-grid com microinversor, mas é uma área rural e a concessionária está dificultando a impraticável da rede. Eu não entendi essa de impraticável, né, da rede, talvez seria a instalação, está dificultando, dizendo que é impraticável, não sei, a rede, né? E a casa já está pronta e ele sem energia. Ofereci um sistema off-grid, mas ele quer interligar o on-grid junto. E não sei se é possível esta ligação. Aí entra a dúvida que talvez muitas pessoas tenham que é possível eu ligar um sistema off-grid junto com o on-grid? Que provavelmente aí talvez a Luciana Beatriz e também o Bruno Nunes devam ter pensado isso. Talvez você também tenha pensado, e é bem a dúvida do Eduardo também com o cliente dele. E nos inversores convencionais que nós temos hoje, tanto on-grid quanto microinversor, não é possível você ligar um inversor off-grid para manter ele em funcionamento, criar uma micro-rede na sua residência e deixar tudo funcionando quando falta a rede elétrica da concessionária. Porque eles não vão se conversar entre si, você vai ter diversos tipos de problema, inclusive aqui no canal eu já fiz testes assim, vai aparecer cards aqui em cima, link na descrição para você acompanhar um teste de bancada, tá?
Então, nos inversores convencionais, não tem como, Eduardo, não tem como para você que está acompanhando aqui agora. Agora, se você precisa de fato de backup, você deve fazer o que eu falei um pouco antes aqui do vídeo, tá bom? Agora, como resolver o problema nesse caso do Eduardo aqui, que ele tem lá com o cliente dele? Já está comprado os microinversores. Infelizmente, não vai ter o que ser feito, porque você não vai poder ligar um inversor off-grid e interligar junto com esses microinversores on-grid e criar uma microrede de forma isolada. Não tem como, entre aspas. Aqui eu vou até já fazer um merchan de uma empresa que nem é parceira do canal, mas eu vou falar porque eu acho importante você saber que existe essa possibilidade. Não tem como, entre aspas, por quê? Digo isso se o microinversor ou os microinversores do seu cliente, Eduardo, for da DIE, é completamente possível você comprar também um inversor híbrido on-grid e off-grid da DIE e criar uma microrede entre esse inversor híbrido com baterias e placa fotovoltaica, juntamente com os microinversores. E ainda de quebra poderá ligar um gerador também, caso for necessário, tá bom? E aí sim você pode interligar off-grid com on-grid, ter uma microrede, independentemente da rede da concessionária. No entanto, é preciso fazer um bom dimensionamento para ter placas fotovoltaicas o suficiente, bem como um banco de baterias adequado para a necessidade do teu cliente. Do contrário, não tem o que ser feito, tá? Agora, com os inversores on-grid mais novos, alguns já está vindo com um sistema de limiter, tá? A gente tem lá um TC ou temos também um smart meter, e eu vou ligar ele entre o medidor da concessionária e as cargas que eu estou consumindo. E simplesmente eu posso determinar para ele limitar uma determinada potência em específico e liberando a potência de acordo com a minha demanda. Então eu falo para ele, olha, você não vai injetar exatamente nada na rede elétrica da concessionária. Então o que vai acontecer? Se você não tiver demanda nenhuma, o on-grid não está produzindo nada com as placas fotovoltaicas. Se você tiver demanda, automaticamente ele começa a fornecer energia de acordo com a sua demanda. Por exemplo, ligou ali uma geladeira, deu um pico e rapidamente caiu e ficou 120 watts. O inversor vai começar a produzir 120 watts junto com as placas fotovoltaicas. Aumentou a demanda para 1000 watts, tem condições de produzir 1000 watts de placa, ele vai automaticamente mandar 1000 watts ali para a tua rede. Está consumindo 1.500, mas só consegue gerar 1000, ele vai pegar 500 da rede. Aí entra um off-grid. Aqui eu vou falar para vocês, mas com base em teoria. Eu ainda não testei isso aqui, mas eu vou testar e validar isso em laboratório, tá bom? Mas o que eu vou te passar é bem simples. Nesse caso, entra um off-grid convencional, como um híbrido off-grid, por exemplo. Eu vou ligar a saída CA de um híbrido off-grid na rede, na parte de saída CA do inversor on-grid. E o off-grid vai fazer com que ele comece a funcionar, mas como existe um limiter, ele só vai fornecer energia para mim quando eu tiver demanda. Tem demanda, ele está fornecendo, eu não estou pegando do off-grid híbrido com baterias e um pouco de placas fotovoltaicas nesse off-grid híbrido. Comecei a utilizar um pouco, ele está fornecendo para mim com base no on-grid. Estou usando mais do que de fato as placas do on-grid pode produzir, vai começar a pegar do seu off-grid com baterias e assim sucessivamente. Então nesse cenário é possível, mas em inversores antigos e em microinversores não dá, porque não tem esse sensor, que é um TC ou um Smart Meter, tá bom? E eu vou trazer mais conteúdos validando esta informação aqui no canal, que é o conceito de microredes, que em breve vai pegar muito forte aqui no Brasil. Então, se você chegou até esse ponto do vídeo e não quer perder nadinha, faça duas coisas que eu vou te pedir agora. A primeira delas é deixar aquele like bacana, aquele joinha super top, tá bom? E a segunda é se inscrever aqui, para você não perder esse conteúdo que a gente vai trazer daqui para frente. E para continuar se informando cada vez mais, aqui do lado, ó, mais conteúdo como esse para você continuar aprendendo cada vez mais. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!